Reinaldo Azevedo, Patrick Santos, Vitor La Regina e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Olá, muito boa noite, são 18 horas em São Paulo. Ô, Reginaldo, 34 graus aqui na Avenida Paulista. Meu amigo Jeffs Carvalho, essa altura, tá lá no ar-condicionado, vituperando contra a natureza e o calor. Beijo, Jeffs. Começando para todo o Brasil, mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é terça-feira, 20 de outubro de 2015. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia e a melhor análise, Reginaldo, para os melhores ouvintes. Os Pingos nos Is já está aí no seu rádio, no seu mobile, no seu computador, no seu tudo. Opinião, hora de colocar os Pingos nos Is. Bem, então vamos colocar os Pingos nos Is. Boa noite, Patrick Santos. Boa noite, Vitor La Regina. Boa noite. Eu, hein? Vocês querem tirar esse paletó, por favor, que eu tô com calor? Não, mas aqui é um... Vamos sensualizar. Vamos sensualizar. Ó, Reginaldo. O programa nem começa. Ó, Reginaldo, esse calor danado, fica todo um paletózinho, Vitor, paletó. Menino, vista-se como alguém da sua idade e não como eu me visto. Divertido, né? Porra, eu fico eu aqui, né? Uma coisa mais assim e tal, Reginaldo. A menina fica lá toda de casaco. Todo formalzinho, Aliás, né? olha, os paulistas são mesmo uns bravos. Sábado eu fui pro aniversário de um amigo, saí de casa, tava uns 31, 32 graus. Aí tem uma casa, fechou uma casa lá na Barra Funda, não sei o que e tal. A hora que eu saí pra fazer uma coisa que vocês não devem fazer, que é fumar um cigarro, bom. tava uns 15 graus. Sim. Ontem Sim. eu saí de casa, Foi sábado, isso também mesmo. de manga curta e tal. É. A hora que eu voltei, um frio danado. Aí hoje amanhece com 34 graus. E você não pega uma gripe, né? Eu não, porque eu sou um homem forte. É verdade. Nunca. Eu não lembro. Sabe quantas gripes eu tive na vida até hoje? Eu tenho 54 anos. Qual a Eu tive receita? 3 gripes. Imagino que devem ter. Mas Você também lembra até- até data, também né, quando pelo vem, jeito, né? Uma Você delas lembra? virou pneumonia. Porque o bicho, quando o bicho atravessa... Aí Aí é difícil, mas quando vem... Mas quando vem, o bicho derruba. pega. O bicho pega pra valer. Olha aqui. Nós temos um monte de coisa importante hoje, né, ô Reginaldo? Mas antes, a gente precisa falar. Nós fazemos esse programa, um programa de rádio. Evidentemente, é um programa feito básica e principalmente para ouvir. Mas agora você também pode ver, né? E a gente tá ali, encontrando a fórmula. Ninguém tem a fórmula pronta, né? Como é que você, ao mesmo tempo, faz um programa que é para ver e para ouvir? Eu sei que essa altura quem está vendo, quando olha essas faces belas... nem precisa... Né? Eu tô falando de mim, Vitor. Não, mentira. É que eu não entendi Não, o tô falando dos faces. dos três. Dos três não, dos 6, né? Porque também vai pro lado de lá, mostra o povo. A Reginaldo, que faz um baita Reginaldo. sucesso. Tem até luz em cima dele agora. cara. Luz Tá do brilhando ali. Mas você também pode ver a gente. E aí, o Vitor La Regina vai dizer agora como é que faz para ver a gente. Vá tá? no nosso Vai. site www.jp.com.br. Do lado direito da tela tem o rosto do Reinaldo Azevedo. Você clica lá, transmissão lá ao vivo, 6 às 7 da noite. E aí você vai na outra janela que você consegue já assistir a gente, você já assiste o programa. Pelo aplicativo da Jovem Pan, baixa o aplicativo da Jovem Pan, o aplicativo que é do ícone vermelho. E na opção no ar, você assiste as imagens do estúdio, mas só quando você vai na opção AM, quando você vai na opção para ouvir a rádio AM, estúdio ao vivo, você consegue assistir a gente. No FM você só conseguirá ouvir a gente. Isto, e aí agora no computador também dá pra clicar lá, vai tela cheia, Tela você cheia. vê o caramba, gente bonito pra caramba. Aí você Você vai ver conecta hoje que o Patrick cortou o cabelo. Ó, Verdade. Cortou o cabelo, Deixa eu ver. né? Tá menos argentino. Tá. Não foi ainda lá no Dario Beca, que eu quero que ele vá. Mas foi no Cido. Foi com o Zezão, Manão, Não, Cidão. com o Cido. Ele que gosta de uma coisa aumentativa, assim, uma coisa macha. Nada, entendeu? o Cidão Não vai no salão do Dario Ele só Beca. tá um O único argentino defeito mais do discreto. Ele vai agora, no vai. Sidão. O único Onde vai defeito do cortar o cabelo? Sidão. O Sidão é amigo de Sidão. corta há muito tempo. Sidão, Só é palmeirense, esse é o único defeito. Sidão, mão grande, pesada. Não, pá, Sidão pá, não. pá, lap, pá. Nada. Que não é aquela coisa assim. Cortou. Aparou bem, Parou, né? Mais do que... Mais do que das outras vezes. Ele deu um truque ali, Você- porque se a câmera pegar de cima... Tá menor, tá Como menor diria mesmo. Lula, dessa vez você teve menos pena no seu cabelo. Vamos fazer o editorial, Reginaldo? Que depois eu tenho umas coisas importantes pra emendar aqui no editorial, tá?
Olha lá. A mais nova pataquada que Adams, o advogado-geral da União da família Luiz Inácio, anda a espalhar por aí, é que o governo pensa em recorrer, se preciso, ao Supremo, de novo, o Supremo Tribunal Federal, para barrar a tramitação da denúncia que será protocolada pela oposição nesta quarta-feira, caso ela venha a ser deferida por Eduardo Cunha, presidente da Câmara, ou por quem estiver no seu lugar. Atenção, você deve se lembrar, amigo telespectador e ouvinte, ouvinte e telespectador, internauta. Você deve se lembrar que estava marcada a entrega para hoje. Pois é. Né? Estava marcada para hoje. Mas o Eduardo Cunha não estaria em Brasília. Então ele pediu àqueles que vão protocolar a denúncia que deixasse para amanhã às 10 horas. Então a denúncia, nova denúncia, vai ser protocolada amanhã às 10 horas na presidência da Câmara. A nova denúncia, exemplo da anterior, é assinada por Hélio Bicudo, Miguel Reale e Janaína Pascoal e conta com apoio de partidos de oposição e de movimentos que lideraram as 3 maiores manifestações da história do país. O MBL, que é o Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua e o Revoltados Online. Eles são co-assinantes, né, da denúncia. O texto incorpora as acusações contra Dilma, aquelas que já havia, as pedaladas fiscais dadas também neste ano, segundo apurou o Ministério Público, que atua no Tribunal de Contas da União. Além disso, Dilma é acusada, conforme já evidenciou o TCU, de ter feito desembolsos sem autorização do Congresso. A petição lembra ainda as omissões da mandatária no caso dos descalabros da Petrobras. Ô, Reginaldo, qual é a conversa mole agora do Luiz Inácio Adams? Sabe-se lá por qual caminho, Reginaldo? Ele sugere que o governo pode ir ao Supremo para barrar a tramitação da denúncia, caso Cunha aceite. Disse ele à Folha de São Paulo o seguinte: acho que esse novo pedido é muito inconsistente e pode ser questionado e barrado no Supremo. O TCU, ao analisar o que classificam de pedaladas do ano passado, não responsabilizou diretamente a presidente Dilma, quanto menos agora, em 2015, quando não há decisão do TCU. Ai, Luiz Inácio Adams. Presta atenção, vídeo que eu vou falar aqui. Isso aqui, Reginaldo, é mais ou menos um cara que raciocinasse assim. Eu digo: ô, Reginaldo, vamos a pé até Ribeirão Preto? Dá uns 500 quilômetros. Você diz assim: ah, Reinaldo, é improvável que a gente consiga ir a pé até Ribeirão Preto? É uma opinião sua. Por quê? Existe a lei da gravidade, né? E também por causa da terceira lei de Newton, que você sabe, a toda ação corresponde uma reação em igual intensidade em sentido contrário. Aí eu vou falar: ô, Reginaldo, você comeu muita banana? Porque sim, você falar que é difícil ir a pé até Ribeirão Preto, é longe pra cacete, né? A lei da gravidade existe, de fato. Ele não falou nenhuma mentira. Você falou alguma mentira? A lei da gravidade existe. E essa é a terceira lei de Newton. Mas o que a terceira lei de Newton, a lei da gravidade, tem a ver com o fato de a gente não conseguir até Ribeirão Preto? Nada. Nada. O que o Adams está falando aqui? Eu acho que o Supremo vai recusar. Por quê? O TCU não acusou diretamente a presidente Dilma. Mas quem disse que o TCU tinha que acusar diretamente a presidente Dilma para a Câmara aceitar uma denúncia? O que é que a calça tem a ver com o traseiro, nesse caso? O povo fala outra coisa, mas não vou falar aqui porque eu sou uma pessoa delicada. Um homem educado. Mais ou menos. Né? O que uma coisa tem a ver com outra? Isso não é exercício do direito, a rigor, nem mesmo é uma opinião. E aí eu pergunto, desde quando o aval do TCU para acusar crime de responsabilidade da presidente não precisa, basta demonstrar, e demonstrado está, que ela transgrediu fundamentos estabelecidos na Lei 1079. Isso está dado, ponto final. Como lembra, diga-se, a denúncia que se apresentou contra Collor em 1992, é preciso sim apontar o fundamento jurídico, Reginaldo, se apresentar uma denúncia. E está apontado. Aliás, lá no meu blog você encontra o link para a íntegra da denúncia.
Tá? O povo não anda lendo a íntegra. Lê a íntegra, tá lá. São 60 páginas, não é tanta coisa assim. Dá pra ler numa sentada. Se você não quiser sentar, também lê em pé. Não precisa sentar pra ler, né? Agora, o juízo é basicamente juízo político. Se fosse só uma questão jurídica, ô Reginaldo, quem ia decidir isso? O tribunal. A justiça. Como é um juízo político, quem decide é o Congresso Nacional. Ora, essa instância recursal de que fala o senhor Luiz Inácio Adams é puro exercício de direito criativo, Reginaldo. Uma área em franco desenvolvimento no país da era petista. A prática, como a gente sabe, já chegou ao Supremo. A nova denúncia será protocolada, então, amanhã na Câmara, às 10 horas, com a presença de representantes de partidos de oposição e dos movimentos pró-impeachment. O MBL, o Vem Pra Rua e Revoltados Online. Esses movimentos pretendem montar acampamento nos gramados do Congresso para acompanhar a tramitação da denúncia. Até quando o acampamento? Até quando a coisa estiver caminhando. E aqui, atenção, Renan Calheiros. O Senado tem um bom serviço de rádio escuta e eu sei que eles nos ouvem, transcrevem as coisas que a gente fala. Estou impressionados com as coisas que a gente diz aqui, muito impressionados. Olha aqui, até quando eu vim pro estúdio, os meninos já tinham conseguido autorização do Eduardo Cunha para fazer o acampamento lá no Congresso. Mas não tinha tido ainda a autorização do Renan Calheiros. Estavam enrolando os moleques e as moças. Moleque, eu digo no bom sentido, né? Uhum. Tava enrolando a meninada lá. Olha aqui! Eu quero saber o que o Renan... Aliás, eu vou deixar isso pro fim. Por que o Renan ainda não deu autorização? Eu volto ao tema. Vamos continuar. O governo estava confiante e temeroso ao mesmo tempo. Vê com ânimo a situação de Cunha se deteriorar, mas apostava que nesta segunda e nesta terça já haveria um clima que tornaria sua permanência na presidência da Câmara insustentável. Não aconteceu, Reginaldo. Por incrível que pareça, não vamos comentar ao longo do programa, o Renan está conseguindo dar uns nós na turma ali. A coordenação da Dilma é tão ruim que ela consegue levar um chapéu. As moças que não jogam futebol não sabem levar chapéu, levar um lençol, meninas. É quando o atacante ou o jogador pega a bola, dá um totó, passa por cima da cabeça do adversário e pega do outro lado a bola, viu? E o sujeito fica com cara de bobo. É isso que é dar um chapéu, levar um lençol, né? No futebol. E a Dilma é tão ruim que ela tá levando lençol do Eduardo Cunha, mesmo com o Eduardo Cunha do jeito que tá, né? A entrevista de Dilma em Estocolmo, no domingo, em que disse lamentar o fato de Cunha ser brasileiro, lembrando que ele não está no governo dela, acabou tendo uma repercussão negativa no Congresso. Até os parlamentares que não gostam do Cunha ficaram bravos com ela, Regina. Aí ele disse, eu lamento que o governo brasileiro seja protagonista da maior corrupção do mundo. Aí ela vai hoje e diz, não sei se os meninos botaram aqui, se botaram, estou antecipando. Ela vai hoje e diz, no meu governo não tem corrupção. Como é que é, senhora? A Dilma disse, no meu governo não há corrupção. Não! Ela até pode dizer, e eu compreendo que ela diga, eu não sou corrupta. Até porque o cara não diz eu sou corrupto. Nem o Maluf diz isso. Você já viu o Maluf dizer que é corrupto? Não. Ninguém diz isso, né? O Delúbio Soares não diz isso. O Zé Dirceu não diz isso. Não vai ser a Dilma que vai dizer eu sou corrupta. Agora, dizer que não há corrupção no governo, essa porcaria toda aconteceu foi no governo de quem? Nos dois governos Lula e no governo Dilma. Vamos ver, a denúncia que será protocolada amanhã e a decisão que o Supremo terá de tomar sobre as liminares que sustam direitos da oposição são os dois principais lances que vão indicar para onde iremos. Adams sugere que Dilma está disposta a se agarrar ao cargo, nem que seja na base de liminares. E é claro que isso diz muito do seu governo. Mas ainda não, Reginaldo, porque agora eu vou falar um pouco com o Renan Calheiros. Antes de eu fazer o hashtag. Pronto, falei. Olha aqui. Ô, Renan! Libera a praça para os meninos. Libera o gramado aí. Esses meninos não usam máscara. Esses meninos não são black blocs. Esses meninos não incendeiam pneus. Esses meninos não depredam o patrimônio público. Esses meninos não depredam o patrimônio privado.
Esses jovens são defensores da democracia. Então é preciso quebrar coisa para ser recebido no Senado, Renan Calheiros? Então é preciso quebrar vidro para poder entrar na Câmara? Quem defende os valores da democracia, do Estado de Direito, não pode entrar no Congresso Nacional ou não pode se instalar na praça? Por quê? Libera a praça para os meninos. Eles não batem em policiais. Eles respeitam a ordem constituída, que é a ordem democrática. O que você quer, Renan? Quer pancadaria, porradaria? Só assim se recebem as pessoas? Isso vocês não terão. Agora, o acampamento será feito. O acampamento será feito. Porque uma força, um poder da República que condescende com baderneiros, como já condescenderam, que deixaram baderneiros se instalar lá no gramado do Congresso, tem que deixar as pessoas ordeiras se instalar também. E o acampamento será feito. Presta atenção. O acampamento será feito com ou sem a concordância de Renan Calheiros. Aí nós vamos ver. Hashtag pronto, prometi. Ó, falei. Tá? Vai ser feito o acampamento. Hashtag pronto, falei. É isso aí, Reginaldo. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Já se viu, agora a gente É ordeira. porque a praça é do povo, né? É, exatamente. Como a papuda é do PT. Sim. Olha, foi ágil. Foi ágil, foi bem rápido. A praça é do povo como a papuda é do PT. O que é, Reginaldo? Isso daí a gente sabe, né? Um verso originalmente de quem é. A praça é do povo como o céu é do condor. Quem falou, Reginaldo? Quem falou? Momento cultural. Castro Alves. A praça é do povo como o céu é do condor. Aí Caetano Veloso, anos depois, baiano também como Castro Alves, reescreveu. A praça é do povo como o céu é do avião. Já aí, modernizando a coisa tal. E anos depois, Reinaldo Azevedo Sim. deu uma... No dia roupagem 20 política. de outubro. Dia 20 de outubro. Praça. A praça é do povo como a papuda é do PT. Ah! Você viu que não tá Vai nada ter. disso combinado. Não. Sabe, Não. Patrick? Não, e agora quem assiste pelas câmeras vê tudo isso, né? Ah, vê tudo isso. Vê. Então, Aliás, ontem eu até ia botar no ar nosso programa, mas no fim, ô Reginaldo, a gente precisa dar um jeito de organizar o fim do programa, que a hora que põe a música, a câmera fica em mim e eu fiquei fazendo cara de bobo. E eu não botei, porque aí eu não tô falando nada, né? Aí... fica esperando ir embora. Não, mas aí sair não, da pode cadeira. até manter, mas agora eu vou lembrar. E eu fiquei, a música tocando, eu fiquei assim... Cantando? Não, fazendo mica... ficou ruim. Aí eu ia colocar, falei, não vou colocar não, porque vão falar, tá, cara de idiota aí. Eu tenho, mas eu quero ter consciência da minha cara de idiota. Ô, Reginaldo! Acertou. Pra quem a gente faz essa bagaça aqui é para o ouvinte. Você que é um sujeito smart e tem um smartphone, entra na Play Store, na Apple Store, baixa o Viber lá no seu celular. É de graça, não paga nada. Baixou o Viber no seu celular, baixou. Procura o grupo dos Pingos nos Is. Achou o grupo dos Pingos nos Is? Achou o grupo dos Pingos nos Is. Ao entrar nesta comunidade, você pertencerá a um grupo que hoje reúne 36.830 pessoas. 36.830 pessoas. Mais gente do que em Dois Quartos. que a É minha verdade. cidade. Hein? Verdade. Tem 27 mil habitantes. mais São ou menos. praticamente duas Vilas Belmiro. É, duas vilas. O professor Vila. Por que esse exemplo, professor Vila? É porque é o estádio mais glorioso do futebol mundial. É. Pra você ter noção da Quantidade grandeza. não é qualidade, é isso? Lógico que não. Professor Como é que Vila pode? é insuperável. Então, e fique falando e tal, mas estão Insuperável. tudo roubando o campeonato. Tudo aí. roubando o Tudo campeonato. Eu roubando acho que o campeonato. Corinthians já Ele ganhou. não tá- ele Roubaram não já sei várias se- coisas na história. isso. E Ele tá fica tendo falando dificuldade, e tal, viu? e tal. Desde quando não se vê um time bom como o Santos? Pô, peraí. Desde Nabucodonosor? Né? Não. Não. Pera, você tem Pelé de 62, você tem o Santos dos anos 80, você tem o Santos do Robinho, o Santos do Neymar. Não, chega, tá bom, professor. É muito Santos, tem que ter mais Corinthians. Muito bem, aí você... Pelé, Pepe, Coutinho, Isso. Para mandar mensagem pra cá, faz o quê? Digita? Mengalvio, Ah, Pelé, digita Pepe. o quê? Ó, 567000, 7000. Desencarna. Ó, desencarna, moleque. 567000, E 7000. pra mandar mensagem de texto? Pelo teclado. E de voz? Microfone. Muito bem. O que tem aí, Reginaldo?
Reinaldo e pessoal, boa noite. Aqui é Leandro de São Paulo. Eu vim fazer um apelo. Apele. Ajudem o povo brasileiro a permanecer com a memória sobre essa bandalheira que existe hoje. Não nos deixem perder as esperanças. Obrigado pelo trabalho de vocês e um abraço. Ah, mas a gente não deixa mesmo, nós não vamos esquecer. E ó, eu vou dizer o seguinte, hein? A Jovem Pan, daqui a pouco, se o povo topar aí, fazer uma campanha dizendo nós não esquecemos. E não vamos esquecer. Não. Entendeu? Vem Natal, vem não sei o quê, vamos comer peru, vamos comer... Eu não como porque eu não como nada que tem bico, porque eu sou contra comer coisa que tem bico. Mas... Tá bom. Peru. Não como bípedes de bico. De jeito nenhum. É algum tipo de superstição? Não gosto. Simplesmente isso, não gosto. Não como bípedes de bico. E é o seguinte, mais comer peru, comer tender, comer não sei o que, Não vamos esquecer, não. Não pensa assim, agora vamos... Não. Vai ter Olimpíada ano que vem, a gente não vai esquecer Olimpíada, também, não. vamos estar cobrando. Como se diz no marketing, nós estaremos cobrando, tá? Nós estaremos cobrando. O que mais que tem aí, Reginaldo? Galera do Pingos dos Is, impossível não se matar de dar risada com vocês, porque realmente tudo aquilo que vocês fazem tem uma qualidade muito grande nas notícias, muito grande nas interpretações, muito grande na narrativa, enfim, vocês são 10. Eu acho que ela estava falando de mim, mas acredito que pode ser que ela estivesse falando também de você, viu, Marina Silva? É uma coisa muito boa, viu? Eu acho. Mas eu acho o senhor engraçado, Lula. Não é. Eu acho você engraçado. Eu acho que ela gosta mesmo quando você explica o que é aquela palavra que eu não consigo falar. Transversalidade. Isso, seja lá o que for essa porra aí que eu não entendo. Transversalidade. Que é o que mesmo? Ah, Reinaldo, tô com preguiça. Trate de saber o que é. Amanhã, atenção, uma promessa solene ou produção. Ô, Binha. É que eu preciso de pelo menos 5 minutos. Cala a boca, vocês não me dão já lhe dei, me interrompendo. já lhe deixando de falar e aí fica me interrompendo. Ô, Binha, amanhã coloque aí que vai ter Marina Silva explicando o que é transversalidade. Pode colocar 20 minutos, hein? 20 minutos. Tem mais uma aí, já? Alô, Reinaldo. Oi. Aqui é o Paulo falando de Nova York. Opa! Escutando os Pingos nos Is todos os dias, ficando bem informado com você e toda a equipe. Um forte abraço e taca-lhe pau! Aê, Reginaldo, Nova York! Muito bem, a gente... É incrível como tem... Não, falando sinceramente, o que tem de brasileiros mundo afora que ouve a gente é muito impressionante. Chega, como o Vitor lembrou outro dia, teve coisa de Gana, teve coisa de outros países africanos, Japão com alguma frequência, Lisboa. Outro dia tinha um cara da Bulgária, lembra? Que estava estudando na Bulgária. Ô, Reginaldo, vamos fazer um mês castiço, né? Tava estudando búlgaro antigo. Búlgaro antigo, que é uma língua morta, né? que tá acabando com o PT também. Graças a Deus. Não, graças a Deus quem diz é o Reinaldo Azevedo. Que é Ô, Reginaldo. Defina-se, por favor. Vamos fazer um intervalo, a gente já volta. Reinaldo, taca-lhe pau! Os Pingos nos Is. Muito bem, nós estamos de volta. Vamos continuar. Eu tratei aqui de uma questão do impeachment. O Patrick vai continuar a tratar desse assunto. Vamos lá, Patrick. Vamos lá. Reinaldo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, recorreu, como esperado, ao Pleno do Supremo contra as liminares que suspenderam o rito da avaliação das denúncias contra a presidente Dilma que estão na casa. O agravo foi protocolado no início da noite desta segunda-feira, de acordo com a assessoria do PMDBista. Lembrando, né, Reinaldo, que na semana passada os ministros Teori Zavascki e Rosa Weber concederam 3 liminares que, na prática, tiram da oposição o direito de recorrer de uma eventual decisão negativa de Cunha sobre os pedidos de impeachment contra a petista. Aqui, uma coisa absurda. E olha, eu tendo a achar, espero que não aconteça, mas eu acho que essa liminar vai ser confirmada pelo Supremo. Por quê? A Rosa e o Teori vão votar a favor.
Já disseram. Conseguiu. Afinal de contas, eles concederam liminar. Só faltava, né? Então, eu sou contra a minha própria liminar, que sou uma pessoa muito dialética e tal. Não, então eles vão votar. Marco Aurélio já disse que é favorável. Já deu a entender que é. Ontem, 2 ministros participaram de um evento aqui na Associação dos Advogados de São Paulo. O Roberto Barroso, que é o mais esquerdista de todos os ministros, o mais próximo do PT de todos eles. E já deu uma declaração, como é que é? O impeachment não pode ter uma solução improvisada, não sei o que tal. Eu entendi que ele vai votar a favor da liminar. E o Luiz Edson Fachin também, já são 5 votos. Precisa de apenas 6. Não será difícil o Ricardo Lewandowski, por exemplo, dar o 6º voto. Então eu acho que esta causa já está acabada. Agora o Cunha está dizendo o seguinte, veja só. Não sei, acho que não está aqui não, né? Mais adiante. O Cunha está dizendo o seguinte, e é por isso que o governo leva a chapéu, o governo não conhece regimento, o Cunha conhece. Por que é que o Supremo deu esta liminar? Porque o Cunha criou, ele baixou um decreto, né? Lá no âmbito da Câmara, né? Ele pode fazer uma espécie de decreto, estabelecendo o rito. No estabelecimento desse rito, ele acabou criando lá a chance de oposição recorrer, conforme o regimento interno da Câmara. Agora, se o Supremo insistir em ficar controlando isso, simplesmente ele acaba com esse decreto, e aí acabou. Ele acaba com o decreto e aí vamos ver. Aí vamos ver o que acontece. E o Supremo para de se meter nisso, né? Agora, que o Supremo não tinha de se meter nisso é um problema da Câmara. É um problema do Congresso. Não é? É um absurdo isso que aconteceu. E eu insisto que é um absurdo porque só corta um direito da oposição. Né? Do Cunha não cortou nenhum. Do governismo não cortou nenhum. Vamos dar sequência. Aliás, Reinaldo, advogados da presidente Dilma Rousseff apresentaram hoje um novo parecer em defesa da chapa Dilma Temer no TSE. Segundo os juristas André Ramos Tavares e Gilberto Bercovici e o advogado Flávio Caetano, as crises políticas, crises econômicas e até crises sociais não constituem por si mesmas elementos ensejadores de um processo de impeachment. Claro que para um pouquinho. Claro que não. Quem disse? Quem que está falando isso? Quem que está acusando isso? Quem que está acusando isso? Hã? Isso é como... Você flagra alguém... Se fosse assim... Você flagra alguém metendo a mão no cofre e fala, não, eu sou inocente e não matei ninguém. Bom, ninguém disse que matou. Porque tá metendo a mão no cofre? Não é porque matou, né? Não, mas se fosse pelas crises, quantos presidentes na história do Brasil já teriam sido derrubados? Né? Agora, o Reinaldo, o documento diz ainda que a Constituição estabelece que para um processo de impedimento é necessária a específica comprovação do cometimento de crime de responsabilidade. Questionado sobre as pedaladas fiscais do ano passado, Bercovici afirmou que o presidente da República não pode ser réu de um processo de impeachment motivado por atos estranhos à função presidencial ou ocorridos fora do seu mandato. Na visão do jurista, que já falamos aqui, ao ser reeleito, o presidente inicia um novo mandato de 4 anos e o fato de poder exercer a função por 8 anos não transforma este período em um mandato único. E de novo, né? Câmera, olha aqui, ó. Se você estiver vendo, você vai me ver assim, passando a mão na testa, né? É impressionante. E se você não estiver vendo, você está ouvindo a minha indignação. Sabe o culpado por essa interpretação? Que eu falo, tem uns bananas, uns bostas que não entendem nada de legislação, de Constituição, de coisa nenhuma, que fica pegando no meu pé porque eu critico o Procurador-Geral da República, mas o intérprete desta miséria moral se chama Rodrigo Janot. Eu explico para você o que está acontecendo. Eu faço o que alguns programas de rádio não fazem em outras emissoras, né? O artigo 86 da Constituição, no parágrafo 4º, diz que um presidente da República não pode ser, no curso do seu mandato, responsabilizado por atos estranhos à sua função. Isso é literal, tá lá. Isto foi redigido em 1980, foi aprovado em 1988 na Constituição de 88. Quando não havia reeleição no país. E só estão dizendo que o presidente não pode, no curso do seu mandato, ser responsabilizado por atos estranhos a esse mandato. Quando ele encerrar o mandato, ele responde. Não pode no curso do mandato. Então não quer nem dizer que o presidente, depois que for presidente, está impune. Não. Depois que terminar, ele responde. Não pode no curso do mandato. Em 1997, foi aprovada a emenda da reeleição.
Então, se um presidente, pelo amor de Deus, se um presidente, no curso do seu mandato, comete um crime que vai ajudá-lo no mandato seguinte, caso ele consiga o mandato seguinte, este ato é estranho ao mandato dele? Óbvio que Santo não. Deus! A Dilma não deu a pedalada justamente para conseguir garantir a reeleição, entre outras coisas, tentar garantir a reeleição? Não foi para isso que ela deu a pedalada? Quando ela deixa de repassar dinheiro para a Caixa Econômica Federal, mas a Caixa Econômica Federal continua a financiar o Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica não continua a financiar o Minha Casa Minha Vida porque haveria eleição? O mesmo valendo para o BNDES em relação a outros programas? O mesmo valendo para o Banco do Brasil? Quando a Dilma abre crédito suplementar sem autorização do Congresso, foi ou não foi para tocar programas que, se ela interrompe, prejudicariam ela eleitoralmente? FIES, né? FIES, financiamento da educação. Então quem diz que é estranho? Em primeiro lugar, não é. Não é? E o Supremo nunca enfrentou essa questão. O Supremo nunca enfrentou essa questão para valer. E em segundo lugar, a nova denúncia, viu o seu, como é que chama ele aqui? O Berkovitch? Berkovitch. Ô, seu Berkovitch! A nova denúncia traz, sim, as pedaladas dadas neste ano, tá? As pedaladas dadas neste ano. Agora, é claro que ele, no caso da Dilma, ele está falando que os crimes eleitorais que estão sendo atribuídos a ela teriam sido cometidos no mandato anterior. Vem cá, o dinheiro da Petrobras, que o Ricardo Pessoa disse que deu para Dilma, foi para garantir a reeleição dela ou não foi? Não vamos considerar que é coisa de mandato anterior? Não interfere neste mandato? Essa defesa é muito ruim. Essa defesa é muito ruim. Não vai passar. Espero que não passe. Nós temos uma questão agora realmente importante. Realmente importante. Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. O Senado deve votar amanhã o projeto de lei 101 de 2015, já aprovado na Câmara, que tipifica o terrorismo. A proposta é o novo objeto de atrito entre o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o PT. Espera, ouvinte, para um pouquinho. Veja só. Veja, ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda. Tendo de se meter num assunto que diz respeito a terrorismo. Mas vai, dê sequência. Levy, Reinaldo, tem defendido a aprovação imediata do projeto para que o país não sofra sanções internacionais, como o novo rebaixamento da nota por agências de classificação de risco. Os senadores petistas, por sua vez, querem a rejeição da matéria por considerar que o texto prejudica a atuação de movimentos sociais. Segundo Lindbergh Faria, a proposta é ruim, pois considera a depredação de um ônibus, a ocupação de uma reitoria ou a invasão de propriedade rural atos terroristas. Isso é o que chama pausa dramática no rádio. E também agora na internet. Olha aqui. Em primeiro lugar, uma informação. Eu já tratei desse assunto aqui várias vezes, no Jornal da Manhã também. O Brasil não tem uma lei antiterror. O Brasil talvez seja a única democracia do mundo que não tem uma lei antiterror. E por que o Brasil não tem uma lei antiterror? Vocês sabiam, queridos, que nós já prendemos terrorista da Al-Qaeda aqui no Brasil e tivemos que soltar? Reginaldo. Da Al-Qaeda. Já prendemos terroristas do Irã aqui dentro do Brasil. Tivemos que soltar. O terrorismo está muito perto de nós, está ali na tríplice fronteira. O governo americano já detectou e a CIA já detectou que é uma região que recebe dinheiro de movimentos terroristas internacionais. E nós não temos uma lei antiterror. E não temos uma lei antiterror porque, de fato, práticas a que o MST recorre, de fato poderiam ser consideradas terroristas. Sem dúvida. Poderiam não. São. Em qualquer lugar do mundo. Quando você coloca a segurança das pessoas em risco, é terrorismo.
O seu Lindenberg Faria quer incendiar ônibus? Como é que ele disse? Segundo Lindenberg Faria, a propósito, se considera depredação de um ônibus. Porque depredar ônibus não é um ato terrorista à medida que ameaça a segurança de terceiros? Lindenberg Faria. Esse Lindenberg, que começou a vida como cara pintada, virou um baita cara de pau. Né? Aliás, cara de pau mesmo, tem muito... Aliás, ele ficou com uma cara de pau meio imutável, ele usa muito botox. E ficou com aquela cara de máscara. Daquele museu de cera da Inglaterra. Parece uma museu... Parece um... O Lindenberg, você parece... Da Madame Tussauds, você parece uma estátua de si mesmo. Entende? Foi muita tinta na cara. Né? Olha aqui, o que há? E aí o Brasil não tem uma lei antiterror. O Brasil não tem uma lei antiterror, é claro que isso é ruim internacionalmente. Aliás, às vésperas de fazer as Olimpíadas, tem de ter essa lei. Mas o projeto que está sendo discutido, infelizmente, o projeto que está sendo discutido tem lá uma cláusula de exceção que diz que se o ato for em uma manifestação de caráter social, aí não será enquadrado. O que está errado? O que está errado? Faz sentido você ameaçar passageiros de trem, por exemplo, no movimento grevista para reivindicar coisa? É terrorismo. Olha aqui, eu já fui comuna. Tenho prova. Eu tenho até prova de imagem que eu já fui comuna. É verdade. Andou circulando aí umas imagens minhas. É verdade. Né? De barba. Tem aí? Olha aí. Olha lá. Ih, cara. Sou eu. Aproxima, Reginaldo. Dá pra aproximar? Reginaldo não, é o Silvio que tá lá? É Silvio. Aproxima, aí ó. Olha Reinaldo Comuna. Barba, bolsa. Olha outro aí, eu com meu avô, terenciano. Olha a cara. Tem barba nisso, hein? Tem barba bonito, tem. Mesmo jovem. Mas já tinha mais barba do que cabelo. Mesmo jovem, não, tem muito cabelo, mas é que eu tô com chapéu, né? Que eu tô lá no meio do mato. Olha, e mesmo jovem, Reginaldo, quem não tá vendo na internet não tá vendo agora. Mas no Viber você encontra lá a foto. Põe de novo as fotos do Viber, pra quem não viu. Tá lá. Já fui comuna. Já. Dos 14 aos 21 anos, 22. Mas não botava fogo em nada, não. Não ameaçava a segurança dos outros. Não botava fogo em patrimônio público. Não botava fogo em patrimônio privado. Isso não é luta política. Isso é banditismo. E o banditismo tem que ser punido. Acabou. Terror tem que ser punido. E o Brasil precisa aprovar essa lei. Vamos pro intervalo, a gente já volta. É essa a hora da onça beber água. Os pingos nos is. Muito bem, nós estamos de volta. Quem é que vai falar de pedaladas? Mas antes eu quero dizer o seguinte. Você, se entrar no Viber, você encontra o Vitor La Regina frente a frente com Marina Silva. Sim. Entrevistando. Foi ali. Isso já aconteceu. Foi ali que ele recebeu. Sim. E quem está assistindo agora também está vendo. Foi ali que ele recebeu assim, aquela coisa espiritual. A transversalidade. Isso, a transversalidade. E aí houve uma coisa assim de transversalidade. Você vê que eu fiquei hipnotizado. Você vê que ele está hipnotizado, você vê que ele está recebendo coisa. Você vê que ele está ouvindo uma mensagem. Né? É uma mensagem. Quem tá vendo agora, você que não tá vendo na internet, mas depois você vê lá, porque o programa. Você vai achar, o programa fica arquivado, tá? Você pode encontrar depois. Aliás, Vitor, onde é que a pessoa vê o programa depois? Ele pode assistir tudo direitinho. Você não sabe também no site da Jovem Pan e também embaixo, também pelo lado direito da tela, do lado direito do site da Jovem Pan, uma série de vídeos. E aí você consegue ver os antigos vídeos dos programas de ontem. Inclusive o vídeo de hoje e tal, você vai poder ver bonitinho. Só tem um tempinho, né? Isso. E você vai ver que o Vitor tá lá com o negócio, ele tá nitidamente ele tá ouvindo uma mensagem a transversalidade, do além, né? Nitidamente, né? Daquele filme Avatar, ele tá recebendo uma mensagem da Árvore da Vida. E aí ele e a Marina passaram a ter uma comunicação. E a Marina é a porta-voz. Quem é que vai falar das pedaladas? Sou eu, Reinaldo. O Estadão informou agora à tarde que o presidente do Senado, Renan Calheiros, considerará um prazo de até 45 dias para que a presidente Dilma apresente a sua defesa ao parecer do TCU, que rejeitou as contas do governo de 2014. Do jeito que o Renan dá love com o governo, ele poderia dar 45 anos. É verdade. Mas vai, continua. É verdade. Somente depois desse prazo é que o documento do TCU começa a tramitar na Comissão Mista de Orçamento. A matéria do jornal Estado de São Paulo também informa
informa que, somado o período dado por Renan ao prazo de discussão na comissão, o caso só deverá chegar ao plenário do Congresso em 2016. Essa decisão do Renan será divulgada amanhã no Diário Oficial do Senado. Bom. Vai ter que... Agora, deixa eu dizer uma coisa. Como diria Dilma, no que se refere... No que se refere? No que se refere ao impeachment, irrelevante. Irrelevante. Ninguém precisa ter votação de Congresso. Tá? Ainda que o TCU tivesse aprovado as contas, aplaudido e acendido vela, os parlamentares são soberanos para decidir. Tá? Tem essa de... tem que esperar nada. Vamos seguir, Patrick. Falar de orçamento, Reinaldo? O meu tá ruim, o seu tá bem? Tá ruim também, viu? Tá ruim. Tá bom. Inflação, enfim. Reinaldo, o governo deverá oficializar nesta quarta-feira um déficit primário de até 50 bilhões de reais nas contas públicas do país deste ano, o que vai representar o segundo ano consecutivo com rombo neste critério no orçamento da União. O relator no Congresso Nacional do projeto que concretiza essa mudança, o deputado Hugo Leal, do PROS, do Rio, disse que pretende apresentar amanhã o relatório com a nova meta fiscal na Comissão Mista de Orçamento, responsável por analisar a mudança antes do plenário do Congresso, que tem a palavra final. Segundo Leal, ele aguarda apenas a definição do governo de qual valor será permitido gastar mais do que arrecadou, descontados os juros. Né? Segundo ele, os técnicos do setor estão trabalhando com um déficit de entre 20 bilhões e 50 bilhões de reais, o que corresponderia a algo entre 0,5% e 0,85% do PIB. A miséria que a gente vive, a miséria orçamentária. É por isso que as agências de classificação de risco estão dando downgrade no Brasil. Né? E aí, sabe o que está acontecendo? O relator do orçamento falou, bom, já que é assim, nós teremos que fazer algumas coisas. Por exemplo, Vitor Largina... Por exemplo, o relator do orçamento, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, anunciou que pretende cortar 10 bilhões de reais do programa Bolsa Família, cuja verba total na proposta foi fixada em 28 bilhões e 800 mil reais. Perdão, 28 bilhões e 800 milhões de reais. Será um corte 28 bilhões e 800 milhões de reais. Isso. É o M com B. Isso. Será um corte de 35% no principal programa social do governo, Reinaldo, que completa justamente 12 anos nesta terça-feira. O deputado Ricardo Barros disse que o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, ficou de conversar com a presidente Dilma Rousseff e também o Ministério do Desenvolvimento Social. Ele disse ainda que pretende reduzir a verba do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, como forma de bancar 4 bilhões e meio de reais de emendas de bancada impositivas. E aí é que eu quero ver, porque isso significa corte de gastos sociais, sim. Mas o que ela diz que nunca vai acontecer. Que ela diz que nunca vai acontecer. Lembrando que a gente do editorial... E não tem jeito, né? E não tem jeito. Agora, quero ver. Porque aí vai começar o negócio. Só que, sabe qual vai ser o truque? Atenção, ouvinte. Essa gente é óbvia demais. Sabe o que eles vão fazer, Reginaldo? Estão querendo cortar o Bolsa Família. Por quê? Porque não dão a CPMF. É isso que vão fazer. Vamos falar que é isso. Né? Que a CPMF, que está falando que é para Previdência, aí imediatamente vira para o Bolsa Família. E assim vai. Vai ter que fazer corte. Quebrar o país. E aí eu quero ver o que vão fazer. Né? Vamos para mais um intervalo e já voltamos. Os pingos nos is. E nós estamos de volta, dá tempo de falar do PMDB. Vamos lá, Patrick. Reinaldo, a cúpula do PMDB decidiu cancelar a reunião extraordinária do partido, agendado inicialmente para novembro. No encontro, a legenda discutiria, entre outros assuntos, a ruptura com o Palácio do Planalto. De acordo com o vice-presidente da sigla, o senador Waldir Raupp, o encontro de novembro foi transformado em um seminário da Fundação Ulisses Guimarães, no qual caciques PMDBistas discutirão um programa de governo e a proposta de o partido ter candidato próprio à presidência da República em 2018. Ainda segundo Raupp, a Convenção Nacional do PMDB foi mantida para março do ano que vem, quando a sigla deve divulgar resoluções oficiais, inclusive sobre a permanência ou não do partido no governo. Agora seria o pior momento para o PMDB fazer um congresso definidor sobre o futuro, porque o partido está absolutamente rachado. O partido está dividido, o partido está se sente agredido
com essa coisa do Cunha, por um lado. Por outro lado, há grupos que querem aproveitar esse momento para ver se tomam o poder. Então, não é realmente, então tomaram a decisão mais sensata, que foi adiar tudo para pensar lá na frente. Ô, Reginaldo, acabou, meu filho! São 18 horas, quase 59 minutos. Termina aqui mais uma edição dos Pingos dos Is. Agora nós, infelizmente, somos obrigados a transmitir a Voz do Brasil, aquela porcaria, mas ó, na Sky, na Claro TV, no Oi TV e nos aplicativos, você ouve de novo o programa. Ouve de novo, depois dá pra ver a gente outra vez e tal. Às 8 da noite tem os Pingos na Jovem Pan, só na FM. Na AM tem a Copa Babalu. E às 3 da manhã na AM, na Pan News. Muito obrigada e boa noite. Jovem Pan, colocando os pingos nos is.